Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. É com muito prazer e satisfação que eu estou com vocês esta noite aqui, fazendo mais uma viagem aí com a nave Éticos. E hoje falaremos de um assunto bem interessante, um assunto também que é pouco abordado por aí, que ninguém gosta de dar nome aos bois, né? É um ato meio corajoso, né? Tem que dar nome aos bois, fazendo um trocadilho, porque hoje nós vamos falar aqui sobre a questão de, literalmente, dar-se um novo nome. O que eu quero dizer? Nós vamos analisar em que momento, em que circunstância e com qual propósito o Deus da Bíblia, né, ou direto ou indiretamente, ele mudou o nome de alguns personagens bíblicos. Então nós vamos analisar quando isso aconteceu, né, por que aconteceu, como que foi a vida dessas pessoas depois desse fato de se mudar o nome, né, de Deus, o próprio Deus ter mudado o nome da pessoa. Bom, deu um upgrade no nome da pessoa. Hoje nós sabemos que por N motivos as pessoas mudam de nome, né? Seja por uma medida protetiva, para proteger lá o cidadão, a vítima, né? A sua segurança, não envolver ali. Ou também por se adotar um pseudônimo, um nome artístico, ou também um nome social, por que não? Então, assim, hoje as pessoas se utilizam de várias ferramentas aí para poder mudar o próprio nome. Mas vamos lá nos tempos bíblicos ver como isso acontecia, como isso aconteceu, né? E para essa viagem nominal, eu tenho aqui a ajuda do meu copiloto, o topetudo mais famoso do Brasil, ele mesmo, Renato Costa. Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes pensadores da nave Ética. Sejam muito bem-vindos a essa viagem nominal. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes, né? E acho que é importante a gente falar aí qual a importância, né, do nome, né? Por que que as coisas têm nome, né? O que faz, qual a importância disso, né? Então, a gente vê lá atrás, né, desde a criação, Deus criou tudo através da palavra. E o Sim, nome nada mais é do que uma palavra que identifica alguma coisa, né? Então, a gente vê lá primeiro nome, Adão. O que significa Adão? O homem da terra, né? Então, Adão foi feito da terra, né, do pó da terra. Então, Eva, né, Adão deu o nome a Eva, né, foi porque, Adão que deu o nome para Eva? sim, lá na passagem Ah, diz, né, legal, legal. seria a partir dela que viria toda a civilização, né? Então, ele deu o nome para ela exatamente quando eles foram expulsos do paraíso, na verdade. E Deus deu a missão a Adão de dar nome aos animais também. Então, qual que é a importância, né, do nome? A Tudo gente tá ligado sabe ao nome, né? então a gente sabe que lá, né, no início, as pessoas elas tinham um nome que identificavam ela de alguma forma, né? Sim. Ou pelo parentesco, filho de fulano de O tal, nome era mais que dinheiro, né? né? Ou pela aparência, né? Valia mais que grana, Ou por uma ocasião, sim. tipo, Esaú era porque ele era peludo, né? Então a criança nasceu peluda, dava um nome de, né, que remetia aquilo, né? Ou por causa de algum acontecimento na hora do parto ali, ou na gravidez. Sim. Então já escolhiam um nome de acordo com aquilo, né? Tem até um filho de Jacó, que era Benjamim, a mãe queria dar um nome, era um outro nome, que ela bem alguma coisa, aí Jacó falou assim, não, por causa do sofrimento que ela teve no parto. E aí Jacó falou, não, vai ser nome da minha, filho da mão direita, Benjamim. Então, O nome tipo, estava remetido a alguma há circunstância. alguma circunstância que identifica aquela pessoa, né? Sim. E a gente vê que isso é muito comum até nos apelidos, né? Quando você tem uma característica na Nem pessoa, me fale. né? Nem me né? fale. Isso aí era muito motivo de bullying, né? Ô narigudo, ô zaiudo, ô orelhudo, cabeçudo, Sim. baixinho, né? Verdade. Então a característica da pessoa acaba identificando ela. Então a gente chama a pessoa por aquilo que traz uma identidade para ela, né? Então é legal a gente entender aí a importância disso, né? Não quero ninguém me chamando de zoiudo, hein? Ninguém. Eu tenho o direito de chamar o Renato de topetudo. Brincadeira, Renato. Mas por falar nisso, vou ganchar um assunto aí. Teve alguém na Bíblia que tinha algum nome atípico e que, sei lá, porque a gente fala assim, não tinha bullying no tempo da Bíblia?
Tinha no tempos bíblicos? Ah, tinham, lógico que tinham. A criançada ali não perde uma. O que não tinha? Salomão mesmo disse que não tem nada de novo, né? Debaixo do sol, tudo se repete. Tinha alguma história meio que diferente aí? Alguém que tinha algum nome meio que você pode trazer pra gente aí? A gente tinha tem na Bíblia a história de Jabes, né? Jabes. Jabes, o filho da dor, né? Filho da dor, Esse né? é o significado do nome Jabes? Isso, né? A mãe dele teve muita dor no parto e acabou dando o nome dele de Jabes, né? Sei. E aquilo acho que para ele era um motivo de dor realmente, porque na oração dele, ele pediu para Deus prosperar ele e libertar ele da dor. Rapaz. Então a gente vê que ali ele meio que não gostava, ele achava que aquele nome ia trazer dor para a vida dele, Mas né? aí ele não pediu pra Deus pra E mudar de ele não nome. pediu Deus para mudar o nome dele, né? Apesar Hum, dele não gostar do nome. sim. Ele pediu ali para Deus prosperar a vida dele, né? E deu graças por isso, né? Então por isso que é importante a gente, né, a tudo dar graças a Deus, né? E seguir, né, com aquilo que ele nos deu. Mas e se a mãe fala assim, meu filho vai chamar Facebook? E aí? Algum propósito deve ter Será nisso, que o né? camarada vai falar, meu Deus, será que eu vou ter que mudar esse nome? Porque aí vai ser perseguido. Ó. É isso que nós vamos ver hoje aqui na Noéticos. Facebook só é o filho Facebook. do livro da face, né? Vai explicar isso pra galera na escola. Vai explicar isso na hora do intervalo. É isso que eu quero É o saber. filho do Facebook. Nasceu É. através do Facebook. Mas, Renato, brincadeiras à parte. Vamos direto para a palavra, para o alimento diário, certo? É, tem algum versículo bíblico que exemplifique isso que nós estamos falando aqui? Que Deus, ele deu o nome, ele conhece a gente, ele tem é, uma maneira de identificar-nos, né? Desde quando isso? Tem algum versículo que você pode trazer para a gente? Sim, tem um versículo assim que mostra, né, que Deus já nos conhece antes mesmo da gente nascer. Sim. E a gente vê, né, na palavra que antes mesmo, né, de ter, né, uma gravidez, por exemplo, havia, né, que nem o anjo apareceu para Isabel, profetizando que ela iria ter Isabel, prima prima de de Maria, Maria. Tá, né, profetizando que ela iria ter um filho, ok. né, e já falou assim, ó, seu filho vai se chamar João. É o Então, João Batista. antes, né, antes dela mesmo ter engravidado, o anjo já falou, ó, seu filho, você vai ter um filho e ele vai se chamar tal nome. Então, pera lá. Então, Deus, por intermédio também, ele pode mudar o nome das pessoas, por intermédio. Sim, e ele já dá o nome, né? E a mesma coisa com Jesus, né? Quando o anjo apareceu para Maria, ela falou: você vai ter um filho e ele vai se chamar Jesus, né? E lá em Isaías, né, no capítulo 49, diz assim, né? No versículo 1: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Então, lá, Interessante. desde lá de trás, e no próprio livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz que Deus já conhecia antes do ventre, já conhecia ele antes do ventre, né? Sim, sim. Então, aí a gente vê que Deus tem, né, essa questão de já conhecer a pessoa, Desde lá de já trás, né? chamar pelo nome. Então, existe essa identificação do próprio Deus com a pessoa, né, Sim, por sim. conta disso, Sim, sim. né? Bom, você sabe que deu nomes estranhos para os filhos foi o Elon Musk, viu? Ah, é? Diz que o nome dos depois a gente coloca na edição aí, eu não vou saber agora, porque é de tão absurdo que é. Não sei se é letra, se é número, né? É um negócio louco assim, sabe? O Que ele Gilberto Gil tem isso também, né? mas quando o cara é muito excêntrico, parece que tem muito dinheiro, tem muita, né? É muito excêntrico, ele acaba esbanjando aí Uhum. essa 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 questão aí, e extrapola, né? Temos o nosso R2D2 aqui também, não é? Que é o novo membro do Éticos aqui. Depois Tô ele se comendo aqui pra... manifesta aí de alguma maneira. Tá aqui o nosso R2D2, né? Que também tem um nome estranho, né? Nome de Meu robô, né? A letra gente com não... robô, é. que- Mas depois ele dá. Nós vamos. É o número de série, né? Aqui Vamos é um número de dizer. série. A A gente dá a fabricação. oportunidade para todo mundo falar aqui. Mas a mãozinha não quer falar. Ela se É. abstém na lei do silêncio.
A Garrinha aqui também não quer falar nada. Quem sabe o nosso R2D2 Um dia fala ele fala alguma coisa. alguma Um dia ele coisa fala aí. alguma coisa. Bom, pessoal, infelizmente essa semana nós perdemos também o nosso querido Cenoura Abravanel, né? Ele tinha um nome judaico, né? Cenoura Abravanel. E tinha um pseudônimo também, nós estamos falando aqui de trocadilho de as pessoas trocarem o nome, né? E o Silvio Santos, infelizmente, nos deixou. Então fica aí também nossos pêsames, né? A gente sabe que Deus consola todos os corações. Então fica nossos sentimentos aí para a família Bravanel. Né? Família Bravanel, o nome Abravanel também é um nome muito típico, conceituado a gente puxar ali a genealogia do Ei Bravanel, né? Abravanel, melhor dizendo, diz que vem talvez lá da descendência do rei Davi também. Tem uns estudiosos que estão meio que pesquisando isso aí para saber, sabe? E deve vir mesmo, né? Porque Ah, sim, assim, interessante. Silvio Santos era um homem abençoadíssimo por Deus, aí E tinha um a coração história enorme, aqui né? do nome de Silvio Santos também é interessante, né? Porque ele ia sempre lá fazer o teste lá para ser locutor É, tem uma e história, né? para não barrarem ele, ele foi dar um nome diferente Aí chega lá, lá. Cenoura Bravanel, nome meio Não, porque atípico, ele né? ia sempre, né? E era sempre rejeitado. E aí pros Ah, tá. cara, pra ele Então ele era um estrategista, um pensador Pra também, ele né? chegar lá e falar assim, pô, de novo esse cenoura Bravanel aqui, É, ele foi e deu um outro e nome, era um nome que você escuta uma vez, você escuta duas, você já, né? É né? bem marcante, né? Cenoura Bravanel. É, então, Bom, bem ele usava o legal. pseudônimo de Silvio Santos aí, todo mundo conhecia internacionalmente. Então, nossos sentimentos à E é família um nome Bravanel. bem comum, né? Silvio, vamos dizer assim, Silvio Santos, né? A gente tem muito, né? A família, muitas pessoas que têm o nome Santos, o Sim, Silva, né? é Então, verdade, fica um trocadilho interessante aí, verdade. né? Agora, vamos direto também ao assunto. É, Em que situação, melhor dizendo, cita um exemplo pra gente, prático mesmo, de que Deus, um exemplo literal, Deus pegou o nome do cidadão, falou, olha, agora você vai passar para outro nome, né? Traz pra gente um exemplo, uns exemplos aí, Renato. Então, dos mais famosos, né? Porque teve algumas situações, vamos trazendo aqui de conta-gotas aqui pra gente valorizar a audiência do episódio, do programa. Então, primeiro caso, né? Grande caso de troca de nome foi Abraão, né? Abraão. Que era Abraão e Sara, né? Que Ah, era Abrão e Sarai, né? Tá lá Abrão em e Sarai. Pera, Abrão e Sarai, tá. né? Tá lá em Gênesis, no capítulo 17, né? Ok. Tem a história da mudança de nome deles, né? Então, ali, eles já tinham uma promessa, né? De que iam ter um filho, né? Aí, a princípio, a Sarai não acreditou, foi lá, deu a serva para Abrão, né? Uhum. Eu não tenho, eu sou, né? Já tinha 80 e poucos anos lá, não vou ter mais filho na cidade. Então, vai ter o filho aí com a serva. Aí teve Ismael. Aí o anjo voltou lá, falou de novo, ó, você vai ter um filho e vai ser da Sarai. Então, aí, quando, né, veio essa promessa, ele foi também e mudou o nome deles. Então, a partir de agora, você não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, e ela também não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, Ah, ficou melhor. Deu né? um upgrade pra melhor. Era E Abrão. aí, Abrão, 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 Abrão. Aí ficou Abraão. Deu um ão a mais. né? Então, e tem toda, né, a questão da descendência e tudo Então, mais, aí né? sim, é o que ele tá falando aqui. Sempre vem acompanhado de um propósito, né? Não é assim, vou por um capricho, Deus foi lá e mudou o nome da pessoa, não. Tem um propósito. E aí, assim, é um marco, na verdade. É um marco, porque depois, após esse momento, então aí marcou uma história na vida de Abraão. Ele passou a ter, né? E também na de Sara. Passaram a ter um outro modo de vida, né? Coisas marcantes aconteceram após esse evento. Tem mais algum, Renato? Tem sim. Tem o caso de Jacó também, né? Jacó. O que é o nome, o significado do nome Jacó? Jacó era o trapaceiro, né? Trapaceiro. É, Caramba, Jabes era Jabes era o filho da dor, né? filho da dor. E Jacó, trapaceiro, enganador, uma coisa assim. Enganador, isso, exatamente. Então como não tinha bullying? Tinha bullying. Opa!
Você acha que eu vou Então, querer jogar uma bolinha de gude com Jacó? Jogar um carteado com Jacó? Não, não dá. Ele vai esconder o as na manga, pô. exatamente. Então ali, né, e aí depois, né, Jacó pregou uma peça ali, né, no Esaú, né, no irmão dele, foi Sei. lá, né, fez ele trocar a sua primogenitura, depois enganou o pai, né, o Isaac lá, se disfarçando de Esaú para pegar a bênção, né, e aí ele fugiu e tudo mais, e aí teve um encontro com o anjo, e aí quando ele estava voltando, né, já depois de ter prosperado lá na terra do tio, tudo mais, já ter casado, voltou lá cheio de bênçãos, para se encontrar com Esaú lá, morrendo de medo que Esaú fosse, A represária? mandou um monte de presente lá, Ah, e aí ele teve um outro encontro com o anjo lá em Gênesis, no capítulo 35, e aí o anjo falou, a partir de agora você não vai ser mais chamado Jacó, vai ser chamado Israel. Israel. É porque ele lutou com o anjo, né? Exatamente, né? Israel, se eu não me engano, quer dizer aquele que lutou com Deus. Exatamente. E aí ele teve essa questão aí, né? Tá. De querer a bênção, né? Não, você não vai embora antes de me abençoar. E aí o anjo deu, né? Deu lá uma marca para ele também lá no quadril lá, que ele ficou manco, né? E trocou o nome dele. Mas o interessante nessa troca de nome é porque ele continua sendo chamado de Jacó, Sim. apesar de ter, né, essa troca de Israel. Você vai ver pela Bíblia inteira, ele vai ser chamado horas de Jacó, horas de Israel. Em momentos ele é chamado de Jacó, tem momentos que ele é chamado de Israel. Então é uma questão aí onde ele ficou. Abraão já não teve isso, né? Ficou meio rotulado, Depois né? que ele foi trocado de nome, você não vê mais falar de Abrão, nem de Sarai, é sempre Abraão e Sara. Certo, Só que certo. Jacó não. E isso é interessante porque eu até vi uma pregação sobre isso, porque é meio como quando você se converte, né, quando você é batizado ali, você tem um nascimento, um novo nascimento, né, nas águas, Sim, você está ali sendo transformado. Mas essa transformação ela não acontece de imediato, né? Você foi batizado ali, pum, nasceu, verdade. né? Aquilo é uma coisa É gradativo. gradativa, né? O próprio Espírito Santo ele vai te transformando, E as pessoas né? não entendem bem isso, né? E as pessoas que te conhecem ali desde, né, desde o nascimento, vamos dizer assim, elas não conseguem ver essa transformação ali também logo de cara, não conseguem entender, né? E elas vão achando que não, você continua sendo o mesmo, né? Jacó nunca vai deixar de ser o enganador, vamos dizer assim, né? Mesmo ele tendo sido transformado por Deus, Então, se você né? quiser, Então é difícil, né? Essa mudança, assim, né? De se você. você quiser raspar esse topete e querer virar um monge, então não vai colar. Vamos falar, Isso eu já fiz várias vezes, né? Isso eu já fiz várias vezes. Sempre, né? Mudo o topete, a barba, e tá bom. sempre troca, né? Quando há mudanças na nossa vida, geralmente a gente muda também, né? Não só é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que aproveitar momentos de mudança para realmente mudar alguma coisa da nossa vida que às vezes a gente não gosta, ou que às vezes está dando errado. Sabe quem tá tentando fazer uma Então, mudança também, Renato? não sei. Aquele ó inefável, infalível. Quem te lembra isso? O Henrique O Cristo, né? Henri Cristo, rapaz. Vai preparando a matéria aí, Renato. Mas o Henri Cristo, ele tem um outro nome, né? A gente tá acostumado na mídia a reconhecer ele por esse nome aí, esse pseudônimo de Henri Cristo. Mas ele tem um nome de batismo ali, um nome da certidão de nascimento. Ele, incontente com isso, ele quis colocar o nome dele, literalmente, Henri Cristo lá. O Renato vai trazer a matéria pra gente. Por quê? Eu acho que para ele mesmo se sentir confortável com isso, né? E para os seguidores também associarem melhor, né? Ao Henri Cristo e tal. Então parece que tem uma matéria. Tá conseguindo achar aí, Renato? Então O Henri talvez Cristo não demora precisa um pouquinho. dispensa comentários, né? A gente já sabe que o Henri Cristo é aquele cidadão que se passa por Deus ali, né? Ele diz que ele é o Jesus encarnado, né?
Então, ele tem os seguidores, tem bastante seguidores no Henrique Cristo, né? E a gente está avaliando aí, como a gente está falando sobre nomes, essa questão dele querer mudar o nome dele aí. Bom, Tá Henrique meio Cristo, lento aqui o computador. Vai sair. mas vai sair, Renato? Ó, Tá certo. O Renato está preparando para a gente aqui a matéria. Essa matéria é uma matéria nova. Muitas pessoas estão tentando mudar o seu nome por insatisfação, por adequação, não é? O intuito do nosso episódio de hoje não é, questionar, levantar o dedo, apontar o dedo para ninguém. Cada um tem a sua, né, sua história de vida, o seu histórico, os seus motivos. Mas a gente entende que no princípio, lá atrás, Deus também nomeou, como também alterou o nome de algumas pessoas. Renato trouxe alguns exemplos para a gente aqui. E nós vamos falar agora do Henrique Cristo. A matéria está aqui, Renato. Tá o seguinte, vamos ler aqui pro pessoal. Homem que se diz Jesus, reencarnado, usa a lei federal que muda o nome. Então tá ali. Temos a habilitação dele ali. Na habilitação já está constando ali Henrique Cristo Tais. A matéria fala, aos 76 anos, Álvaro Tais. Esse é o nome do nosso Henrique Cristo. Que se diz a reencarnação de Jesus. Ele conseguiu mudar o seu nome para Henrique Cristo Tais. Manteve um residinho, sobrenome, né, nos documentos emitidos pelo governo federal. Oficializada em janeiro deste ano, a alteração foi possível por conta da lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela presidência em 2022. Então o Henry agora está lá, ele assinou bem direitinho ali, ó, com letras bem Parece robustas, né? Parece Robusta, um pouco parece uma criança de 5 anos. semi-analfabeto, né? Uma criança de 5 anos assinou ali para ele, ali, eu acho, viu? Eu não sei por que a validade da habilitação dele está indeterminada. Não é? A nossa, agora tá quanto? Tá 5 ou 10 anos a habilitação? Acho que é 10, pulou para 10 a validade. Mas a dele é porque isso indeterminada. daí, Será que é né? porque ele é privilegiado, Renato? É porque eu acho que isso aqui é a carteira de identidade, não é a habilitação. É identidade isso? Tá escrito aqui, né? Carteira de identidade. Ah, tá. É porque a carteira de identidade agora ela tá repaginada, né? Não sei. Mudou Faz um muito tempo pouquinho. que eu nem vejo a minha. Você vai ver como você mudou, viu? Olha lá pra você ver. Não, a minha habilitação já muda. Outro Mas dia... aqui, não sei. Tá lá, ele tá com a coroinha de nylon ali na cabeça, que de espinho. Lógico que ele não ia colocar, né? Bom, tá aí. Nosso falso Messias, né? Mais um, né? Porque Jesus alertou que haveriam vários falsos Messias. Outra pessoa também, uma youtuber famosa, Renato, que é a Maíra Cardi. Esta youtuber, ela é uma youtuber fitness, né? Acho que ela dá coach, uma coach fitness aí. Ela também mudou o nome dela, mas ela alega que ela teve um chamado de Deus para isso, né? Então, ela começou a adotar um outro nome. Ela é casada com o Thiago Negro, então ela chamava, tinha lá o sobrenome do marido, né? Ela fez uma mudança, mas essa mudança não foi assim, porque eu bem quis. Ela tá escrevendo um livro, se eu não me engano, e ela mudou, né? Teve uma orientação espiritual de que deveria mudar o seu nome. Também tem milhões de seguidores, né? Ela tem uma experiência cristã também, é uma mulher de fé, ela tem aí uma história, né? Tá criando os filhos aí nesse viés cristão também, né? Renato tá preparando a matéria pra gente. É Maíra Cardi, né, Renato? Joga Um pra novo tela nome, né? principal e vamos lá. Vamos falar aqui, Renato. Maíra Cardi muda de cabelo, né? E nome após um sonho profético. Olha que interessante. Sonho profético. Então, assim, um chamado de Deus para ela fazer tal coisa, né? Influenciadora disse, disse que retornou às redes sociais após um recado de Deus. Ela também vai lançar um livro, foi conforme eu falei. Então vamos lá, sobe um pouquinho a matéria, Renato. Vamos dar uma especulada na matéria. Deus falou comigo. Olha lá que interessante. É assim que Cardi define sua volta para os holofotes. Ela ressaltou
que durante o tempo ausente conseguiu se conectar com sua família. Deus Deus é a essência. Demorei 40 anos para poder parar 150 dias, redefinir minhas prioridades e saber para onde estou indo, ela disse. Porém, a decisão final da sua volta aconteceu por conta de um sonho profético e o seu visual por não se identificar mais com aquele estilo. Bom, experiências que as pessoas têm que são muito pessoais, porque quem vai alegar que não, porque Deus pode fazer qualquer coisa, Renato, se ele é o mesmo ontem, não é? Sim. E hoje, e será amanhã também o mesmo, Deus é imutável, ele não muda. Então, assim, a gente sabe que ele pode fazer qualquer coisa. Não tem como a gente falar assim, ela não teve um sonho profético e Deus não falou com ela. Não podemos afirmar isso. Seria leviano da nossa parte. É uma coisa muito pessoal, muito particular. Porém, foi com um propósito, né, Renato? Um propósito, você vê que ela não se identifica nem mais com aquele penteado. E é verdade mesmo. Quando a gente desce as águas e a gente emerge das águas, a gente já não é mais a mesma pessoa, né, Renato? Se a gente Ah, for com ver, certeza. Eu acho muda, legal né? essa questão do cabelo, porque assim, o cabelo dela não era o natural, né? E pelo que eu entendi, ela voltou o cabelo natural dela, Voltou o cabelo natural. né? Então acho que isso é uma questão de voltar às raízes, à origem, né? Aquilo Exatamente. que, como Deus a fez, né? Ela fez ela com aquele cabelo. Por que que ela precisa mudar o cabelo, Sim. né? Então nós citamos dois exemplos aqui. Citamos o exemplo do Henrique Cristo, que foi lá e não, vou mudar o meu nome por conta própria. Eu tenho esse direito, eu sou o filho de Deus, não é? E vou mudar aqui os homens que respeitem as minhas leis. Foi lá e mudou. Tá certo. Ou tá errado? É, Tá errado. Ou tá certo? Não sei. talvez no entendimento dele, ele tenha sido Deus que tenha colocado ele como Henrique Cristo, né? Então, mas ele é Deus e ele pôs o nome dele? Não, é uma salada que a gente não vai entender nunca. Então ele tem o poder para mudar o nome dele, né? Se ele acredita que ele é o próprio Deus. Pois é. E a Maíra Card que foi lá e, né, ela recebeu por um sonho profético, né, um novo nome e a vida dela passou a fazer um novo sentido depois desse momento. Agora um camarada que eu lembrei aqui também, que foi lá e pleiteou e falou assim, agora o meu nome não é mais Dadinho. Dadinho nada. Dá pra pôr pi aí, Renato? A Na gente hora pode do pôr palavrão? Não, não vamos falar palavrão não. a gente pode pôr na edição, né? Nós não podemos falar palavrão aqui. Porque o exemplo está acima de tudo. Mas ele fala, Dadinho nada. Meu nome agora é Zé Pequeno. E ele foi lá e pá, se intitulou Zé Pequeno, mudou. Que foi do filme Cidade de Deus, né, Renato? Sim. Vai colocando um trechinho do filme Cidade de Deus aí, nós vamos discutindo. É, na Porque verdade, não é um filme, né? é A gente o vai pôr um trailer da da série, né? Que tá série. sendo lançado agora aí, Exatamente. O que é a bom vira nova série, né? série. É, depois de 20 anos, né? O livro vira filme, né? É, o filme vira série. É uma maneira de você perpetuando a coisa. É, as pessoas veem assim, fez sucesso, ganhei dinheiro, vou ter que investir um pouco mais aí, né? Coloca lá um trechinho, Renato, dessa É, série Cidade de Deus, que foi conhecida também internacionalmente. Todo mundo, né? O Brasil acabou virando o, uma referência aí internacional por conta do Cidade de Deus e do grande elenco. sim, o vídeo ele é um pouco acelerado aí por conta dos direitos autorais, né? Pro YouTube não pegar a gente aí. Mas dá pra ter uma ideia aí das cenas Não, aí. mas vai. Acelera aí sim, porque senão, olha lá. Mas dá para ter uma ideia, a gente tem o histórico já, né? A série é baseada nisso também, naquelas questões sociais que a gente já está acostumado a nos confrontarmos aí, né? Todos os problemas relacionados a isso, a desigualdade social, né? E o império, né? Que, o, que o crime tenta mostrar para as pessoas, aliciar, né? As pessoas aí. E Cidade de Deus mostra muito esse universo aí que por muitos é ocultado, né? É bem interessante o filme e a série vai ser tão bem vista quanto os filmes foram, né? Teve Cidade de Deus, teve Cidade dos Homens e agora tem a série aí também, né?
Ah, sim, não tem nada a ver uma coisa com a Não outra, né? tem. Cidade de Deus é uma coisa, Cidade dos Homens é outra, apesar de ser os mesmos atores que fazem os personagens. Sempre me confundo porque tem realmente isso, né? São os mesmos É, como atores. são os mesmos atores ali, eles têm as características um pouco parecidas, né, de um filme para o outro, de se tratar de um filme que é passado na favela, né, e tal. É, É muito similar a história, assim, dos sim, dois. O nome é parecido, né, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né, sim. então às vezes confunde isso, mas não tem nada a ver um filme com o outro. Ainda bem que temos aqui Que, você que para na ser. verdade é o inverso. Cidade dos Homens, ele era uma série e virou um filme. E Cidade de Deus foi um filme que virou uma série. Tá vendo? O Renato sempre tem que ter o lado ético da coisa, né? Renato é o lado ético. Bom, pessoal, fica a questão. Nós temos um nome, certo? Deus nos conhece pelo nome. Desde lá do ventre, ele já deu inspiração para que esse nome venha nos ser intitulado. E também vimos situações em que o próprio Deus também vai lá e nomina, não é? E a gente recebe um poder e pegamos o quê? E fazemos o que com esse poder? Porque o nome, ele vem com um empoderamento, né, Renato? Você recebe um título, você tem, né, um rosto, você tem uma característica, tudo isso é definido pelo seu nome, né? Você fica ali rotulado, né, estereotipado. Você tem fulano pode ter Sim. 500 Renatos. Deus conhece o Renato que ele está se dirigindo. Cada um, não Por isso tem tem o como a gente. sobrenome também, né? É, mas tem os homônimos, eu acho que tem o mesmo sobrenome. Se eu não me engano, é Sim, homônimo, existe também. né? Tem o Não, é o mesmo, que eu então. digo assim, porque às vezes a pessoa tem o nome, né? Aí na Bíblia mesmo tem vários que têm o mesmo nome. Sim, Só que aí o sobrenome, vamos dizer, é fulano filho de ciclano, tem a né? referência, né? A Bíblia tem muito essa referência. Eu Quando acho que fala assim, Emerson é filho de o Américo, uma coisa assim. próprio lá em Números, no capítulo 13, Moisés escolhe alguns, né, soldados ali para ir fazer o reconhecimento lá da Terra Prometida. Certo. E aí ele vai falando, fulano tal, filho de não sei quem, acho que Oséias, filho de Num, se eu não me engano, não lembro agora quem era o pai dele. Tá. E depois ele muda o nome de Oséias para Josué, Josué, todo mundo conhece. entendeu? Josué. E Então aí Josué não era Josué, era Oséias. era Oséias. E lá, né, nessa lista ele vai falando, né, fulano filho de ciclano, e Oséias filho de... Não lembro agora exatamente qual que era o pai dele, se era Num, acho que era Num, não Então, lembro. você vê que próprio que Moisés era usado por Deus, né? Redundante se falar sobre isso. Mas se Moisés mudou o nome de Josué e a gente entende que tudo é por intermédio de Deus, Deus inspirou Moisés a fazer tal coisa. Então Deus, Até quando não porque é Josué seria o sucessor de Moisés, né? Ele exatamente não sabia ali, né? Mas Josué foi o o sucessor sucessor de dele, né? Moisés. Ele, Então, quando não é diretamente, o próprio Deus que vai lá, conforme o Renato falou, Abraão, não se chamarás mais Abrão, mas sim Abraão, e será pai de muitas nações. Então, quando não diretamente, indiretamente Deus o faz também, né? Como ele, da maneira que ele se apraz, ele vai lá e muda, mas sempre com um propósito. Sempre tem um propósito por trás, né? É bem interessante falarmos sobre isso, porque hoje em dia, como eu disse no começo do episódio, as pessoas têm aquela questão, vou mudar meu nome porque eu acho que eu tenho uma necessidade de mudar. E isso você tem que pleitear ali na justiça, não é assim, vou querer mudar e chego lá e vou mudar, não é? É difícil mudar o nome, hoje em dia parece que tá não mais é? fácil, né? Você vê que o INRI usou da lei lá, que foi feita em É. 2022, né? Que não era tão fácil, mas acho que agora tá mais fácil, né? Não deve ser tão fácil assim, mas é mais fácil. Por exemplo, o nosso estimado aí, Daniel Mastral, é, querido Daniel Mastral, que deixou um legado pra gente aí, ele também não tinha esse nome, Daniel Mastral, né? Mas segundo o próprio, o Renato vai preparar a matéria pra gente, ele também recebeu um chamado de Deus para, depois que ele
aceitou Jesus Cristo, começou o seu ministério. Então ele entendeu que Deus falou literalmente com ele e deu para ele um novo nome, né? Um nome que ele passou a adotar depois de convertido. O nome dele, vamos, deixa, o Renato está preparando a matéria, mas o nome dele não era Daniel Mastral. Esse Daniel Mastral foi o nome que veio posteriormente, né? Agora também tem a questão, recebeu um novo nome? Sim. Segundo ele, o próprio Deus falou com ele e deu um novo nome para ele. Mas com um propósito, ele iniciou um ministério ali também, né? A gente sabe que ele já foi adepto aí, né? Já teria sido adepto das seitas satânicas. Então, assim, ele tinha um nome lá também, né? Uma identificação. E depois que ele começou a seguir, né? Os ensinamentos de Deus, passou uma vida nova, uma plenitude de vida e, consequentemente, um novo nome. Vamos ler a matéria aqui, Renato? Faz o seguinte. Isso, tá ótimo aí. Qual é o nome verdadeiro de Daniel Mastral? Entenda porque o autor mudou de nome, né? Ele escreveu vários livros importantíssimos aí. Como eu falei, deixou um legado pra gente aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, Renato. Beleza. Na realidade, ele se chamava Marcelo Agostinho Ferreira. Pensei que era Agostinho Carrara. Agostinho Ferreira. Mas dizia que Daniel Mastral foi o nome dado por Deus quando ele adotou o cristianismo, se livrou da seita pagã, né? Como eu falei, ele era adepto do satanismo, né? O autor, inclusive, passou por uma espécie de exorcismo para se render ao caminho de Deus. É como dissemos anteriormente, não podemos ser levianos em falar de que não recebeu, Deus não falou com ele e não deu um nome para ele. Deus pode sim, Deus pode. Deus fez isso no passado, gente. Entenda, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo lá atrás, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Deus não muda. Então, assim, Deus pode sim ter dado um nome, dado um chamado, dado um ministério, né? Falado para ela, você não vai mais se chamar, né? Por esse nome, mas agora vai ser conhecido como Daniel, né? Mastral. Por que não? Deus fala conosco. Né? É só a gente dar um passo na direção dele, ele dá vários na nossa direção. Coincidentemente, né, um xará dele na Bíblia, o Daniel, ele também tinha um outro nome, né? Quando Israel foi para o exílio lá na Babilônia, Sim. O rei da Babilônia, ele também mudava o nome das pessoas, né? Ele dava Certo. um nome babilônico. Tanto ele quanto Ananias, Misael, não lembro, Azarias, etc. Eles receberam um novo nome, cada um recebeu um novo nome, né? Daniel era Beltesazar, Ananias acho que era Zadraque, Misael era Mesaque e Azarias Abednego, né? Então, Interessante. o rei, né, lá, né, queria que o povo de Israel, né, se integrasse com a cultura babilônica, então ele também dava um nome babilônico para cada um, Tinha uma né? Exatamente. dupla identidade, dupla cidadania ali. Mais ou Podemos menos dizer mais isso, ou né? menos isso. Então, eles acabavam tendo dois nomes, né? O nome israelita e o nome babilônico, né? Então, Parece que Paulo, né? Paulo também tinha dois nomes, né? Saulo, né? No caso era Saulo. eu Ele era acho que conhecido. também entra muito nessa questão de localização, né? De língua, né? De Saulo ser numa língua e Paulo numa outra língua. Mas Ele, ali existe, né, um momento ali que marca esse nome, né? Até por uma questão de mudança de atitude, né? Então tá. ali em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 13, no versículo 9, a gente não vê mais o nome Saulo, porque a partir daquele momento ele só é chamado de Paulo, né? Hum, Então, tem essa questão aí, né, de não foi uma mudança de não foi nome Deus que falou, vai se específico, assim, chamar ó, Paulo, vai então. se chamar Paulo. Mas Tá. acho que simbolicamente ali, por conta né, da mudança, né, Tá. de Saulo ser caracterizado como um perseguidor, Tá, né, verdade.
E aí Paulo Paulo, o nome era um nome muito influente em Roma ali também, né? já tinha Dentre os romanos, né? se convertido, e aí ele já estava ali trabalhando como apóstolo, né, nesse momento. Então, ali, a partir dali, né, o escritor ali do Evangelho, ali, que acho que é Lucas que escreveu o Evangelho ali de Atos, passou a chamar ele só de Paulo. E ali, dali para frente, ele mesmo, né, nas cartas dele, se intitula como Paulo também. Sim. Mas aí eu acho que também tem uma questão de ser por conta da língua, né? Pode ser também. Porque ali as cartas são escritas em grego, eu acho, né? Sim, Então, sim. e ali em Roma, naquela região, acho que ele era mais conhecido como Paulo mesmo. Talvez Saulo seria, na questão dos judeus, chamavam ele de Saulo. E ele tinha dupla cidadania, ele era cidadão romano e judeu também. Judeu também. É. Bom, outra personalidade aí que também conseguiu aí, né, de acordo com a lei, que a lei hoje está muito flexível, né? Antigamente era muito mais difícil mudar de nome. É aquele cidadão que o Renato vai trazer a matéria pra gente aqui, que se auto-intitula Diabão. É assim, se o meu pai, imagina que o pai dá um nome pro filho de Diabão, esse menino ia ser o Hellboy na escola, né? Ia sofrer um bullying lascado na escola. E acho que não ia gostar. Mas o caso do nosso conhecido aí, o Diabão, ele quis trocar o nome dele legítimo lá para esse apelido aí, Diabão, porque ele é mais conhecido nas redes sociais por esse nome, né? Ele já, em outras matérias, a gente já mostramos aqui, ele já mudou o rosto dele radicalmente, né? Não tá mais, acho que não tem mais nada que vincule esse rapaz ao que ele era antigamente, sabe assim, a imagem dele tá totalmente mudada. O Renato vai trazer aqui, acho que tem até uma foto aí, tá carregando, que mostra ele como ele era antigamente, como ele está hoje, né? E assim, tá muito diferente. Mas de fato é que ele conseguiu realmente agora tá lá, mudar o nome dele, trazer o nome dele como Diabão, ser chamado como Diabão. No documento, né? Não só verbalmente, mas legalmente ele conseguiu. A matéria, vamos ler na matéria enquanto a foto tá carregando aí. Se der pra gente mostrar a foto, É porque é a muito gente mostra. incomum, né? Olha lá, carregou, Renato. As pessoas não. Dificilmente você vai encontrar alguém chamado Lúcifer, por exemplo. Com certeza não. Meu Ou Deus do céu. Judas, né? Que Judas é um nome também que é meio. Né? Sim. A gente sai correndo 3 dias sem parar. Tá escrito assim, ó, Diabão no documento. Tatuador com recorde no Guinness muda de nome porque, pô, Renato, tem sempre uma abelhinha que entra bem na hora que eu vou falar. Muda de nome porque ele já não era mais a mesma pessoa que eu falei. Nada mais remete o nome dele, vamos ver qual que é o nome dele antes. Michel Prado. Tá vendo? Ele chamava Michel Prado. Acho que dá pra ver aqui como ele era antes, né? O cara parecia até o marido da Paula Oliveira lá, como é que chama lá, o pagodeiro lá? Não sei. Ô, Renato, me Paulo ajuda Oliveira? aí, cara. Diogo O Nogueira? Diogo Nogueira Ela lá. é casada com ele? É. Eu não sei, a casa tantas vezes que Você que fica nos portais eu não conheço, de fofoca né? aí, não sabe das coisas, Não Renato? conheço famoso. Parece o Diogo Nogueira ali com Com alargador. um alargador na orelha. Agora tá parecendo um O cara reptiliano. tinha agora, meu, o que pode virar uma coisa dessa? Não dá pra explicar, rapaz. Então tá ali, né? Oficialmente Diabão, tatuador brasileiro que está no Guinness por conta das modificações corporais. Adotou como nome o que era apelido. Ele afirmou ter realizado um sonho com a nova identidade. Percebi que já não era mais eu a mesma pessoa. Com a decisão, o nome Michel Prado, como foi registrado ao nascer, ficou no passado e agora ele adotou Diabão para. Ele mostra ali com toda, com um certo orgulho tem, ali. né? Imagine o cara chega com o documento, com uma foto dessa, e o cara olha pra pessoa, é isso aqui. Rapaz, tem que chamar o Padre Quevedo aí, fazer um exorcismo aí. Chamar o Constantine para levar essa oferenda direto pro O cara mar. vai falar assim, tira a fantasia aí, amigo. Você Tá pode difícil tirar a a máscara. situação. Rapaz. Bom, mas enfim, esse foi mais um caso também
de pessoas que conseguiram aí, né, insatisfeitas com algum propósito, mudar seu próprio nome, pessoas que estão na mídia aí. Mas a gente não dá para entender como que seria isso aos olhos de Deus, né? Mas difícil imaginar, tentar imaginar isso. Bom, outra pessoa também que mudou o nome, Renato, foi um camarada que chamava Cassius Clay. Cassius Clay, dificilmente alguém vai reconhecer por esse nome, Cassius Clay. Quem é Cassius Clay? Agora, se eu falar Muhammad Ali, o maior, né? Por que não o maior? Que ele foi um excelente boxeador, talvez o maior boxeador que teve no planeta, né? Se esquivava dos golpes do adversário com muita rapidez, com maestria, né? Muhammad Ali, eu vou contar um pouquinho brevemente a história enquanto o Renato prepara a matéria, mas ele vinha de uma família cristã e ele adotava a família, tinha esse nome, deram esse nome para ele de Cassius Clay, né? A mãe dele era muito ligada ao cristianismo, né? Ia na igreja, e ele não se identificava muito com esse nome, Cassius Clay. Em certo momento da vida dele, ele disse que recebeu um chamado de Deus. Ele estava no auge da carreira, Cassius Clay estava no auge da carreira dele. Ele surpreendeu a mídia por falar que agora meu nome não é mais Cassius Clay. E então ele começou a ser chamado, ele mesmo se auto-intitulou Muhammad Ali. Ele disse que recebeu um chamado de Deus e que o próprio Deus teria trocado o nome dele, o nome muçulmano, né? O nome de Muhammad Ali. E ele fala assim: eu conheci o próprio Deus, sei quem ele é. Então, ele se sentia, após esse novo nome, um cidadão que teria feito a vontade de Deus, respeitado o chamado de Deus, né? No caso de Muhammad Ali, obviamente que não é o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, né? É o Deus que ele tinha lá, né? O Alá, né? Então, por questões religiosas, ele começou a ser chamado de Muhammad Ali. E lógico que isso implicou no lado profissional dele, né? Ele surpreendeu a mídia toda com essa decisão dele. Todos respeitaram, mas enfim, implicou mudanças ali. Tá conseguindo trazer aí, Renato? Tá lento, tá lento. Renato, Devagar, assim. nós temos aqui mudar, dar um upgrade nos nossos sistemas da nave, fazer uma recalchutada aqui na nave, Só de mais fazer memória o computador. é muita informação, né? É Pra muita responder. informação ética aqui, mas o Renato está tentando trazer aqui. Mas se. Agora vai. Vai, Renato. Mas é mais um exemplo que nós estamos dando aqui de alguém que também foi lá e falou: olha, eu quero mudar meu nome, tenho esse direito, e recebi um chamado de Deus, no caso. Né? Ele se sentiu fazendo parte disso e alterou o nome. Por que nós estamos falando isso hoje aqui no Ed? Porque até que ponto a gente pode perceber que isso é uma intuição, uma decisão, né? Uma inspiração divina? Olha, Deus falou comigo e meu nome a partir de hoje será tal. Minha vida a partir de hoje terá um outro propósito, segundo esse novo nome que eu vou receber, que eu recebi. Será que a gente tem essa autonomia para fazermos isso? Como eu disse, muitos são os motivos para a gente mudar de nome. Mas é preciso ter uma análise aí. Se a gente teve um episódio aqui, Renato, que a gente falava sobre o que a gente pode fazer com o nosso corpo, Exato. não é? Teve isso sim, a gente falou. Será que eu posso fazer tal coisa? Será que a gente acabou de mostrar o tatuador aí? Teve uma mudança no corpo, né? Sim. Será que eu posso mudar o meu corpo? Aí a gente explicou aqui que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, assim, na verdade, o seu corpo não é bem seu corpo, né? Não é aquela coisa, meu corpo, minhas regras, eu vou fazer o que eu bem quiser. Mas sim, seu corpo é propriedade de Deus. E o seu nome? Se Deus conhece a gente pelo próprio nome, então assim, não é
não é nenhum absurdo falar em será que podemos ou não podemos mudar o nosso nome, até que ponto a gente tem autonomia para isso, será que isso agrada a Deus, desagrada a Deus, será que a gente passa por cima de algum mandamento bíblico, de algum ensinamento bíblico, por adotarmos essa atitude? Não é, Renato? É. Cabe uma reflexão aí, né? Cabe uma reflexão, da gente poder entender se a gente tem esse direito mesmo de fazermos isso com o nosso nome. Se não está conseguindo, Renato, deixa, a gente coloca na edição aí, para mostrar pro pessoal, né? Mas Estranho, porque ele entrou ali, tá ali, não tem problema não. vai Deixa aí, pôr Renato. Depois nós colocamos aí nossos pensadores aí. Vamos pôr o filme dele, então. A gente põe o Dá filme para pôr um trechinho do filme? do Muhammad Ali, tem um filme. Coloca um trechinho, porque teve um filme, né? Toda a história bela aí. Tem um filme, e o filme retrata aí, um pouquinho da carreira do Ali. É, como eu disse, um grande lutador, né? A família dele tem o Billy Graham, que é um grande evangelista norte-americano. Tem uma curiosidade que ele disse que o Billy Graham ele evangelizou o Muhammad Ali no seu leito de morte, ali nos seus últimos dias. Então, assim, não se sabe, né? Porque a gente não sabe aqueles segundos que antecedem a morte, se o camarada conseguiu ali aceitar Jesus ou não, se converter ou não, né? Para os cristãos, a gente chama conversão, para os islâmicos é reversão, o termo que eles usam, né? Mas será que Ali, né, que foi um brilhante pugilista ali, né, Renato? Sim, Uma filme aí com o história. Will Smith, hein? Nossa, e a semelhança do Will Smith, ele incorporou realmente aí o Ali, hein, no filme, hein? Sim. Olha que interessante. Ficou bem parecido mesmo. E olha lá, tem, lógico que tá acelerado ali, mas dá pra gente ver a semelhança, sim. Tem toda aquele estudo, né, Renato, que os atores fazem, né? Estudam o personagem, né? Para Sim. poder fazer o papel e acaba trazendo ali muito da personalidade do Ali ali no filme. Filme bem faz uma roupagem bem verídica com a história real, né? Tem o James Fox, tem o John Voight, né? Tem vários atores famosos aí também nesse filme. Bem interessante também. Bom, Vou tentar pôr a matéria aqui, vamos ver. é, A gente vai vê ver, aí, porque tem a Renato. foto dele, aí a gente consegue comparar Por enquanto só está a minha cara lá com. na imagem do Éticos ali. O pessoal está cansado de me ver, Renato. Não, eles acabaram de ver aí. O trailer do Boa. Mohamed Ali, né? Mas é como eu estava falando, pessoal. Desculpa nossas Bora lá. falhas técnicas aqui da nossa Rapidinho. nave, mas o importante é fazer a coisa e mostrar a realidade, né? Não ficar aqui tentando pôr panos quentes. A gente, acima das nossas vontades, existe a vontade de Deus. Melhor do que fazermos a nossa vontade é fazer a vontade dele. Tá aí, ó. Olha aí a foto, como parece aí. Olha lá, ó, na nossa matéria aqui, ó, a história de hoje. Cassius Clay passa a ser chamado Mohamed Ali. E o nome dele era Cassius Clay, como eu contei, né? A historinha para vocês aí. Ele teve, segundo ele, uma revelação e, né, lá, se Deus está comigo, ninguém pode estar contra mim. Eu abalei o mundo, eu conheço Deus, conheço o verdadeiro Deus. Essa foi a declaração do boxeador, né, norte-americano Cassius Clay aos 22 anos, quando ele conquistou o título de peso pesado em fevereiro de 1964. No entanto, um verdadeiro abalo seria causado na imprensa nos dias seguintes à vitória, né? O jovem pugilista anunciou que havia se convertido ou se revertido, né, conforme eles falam lá, que é a reversão ao Islã, e em uma coletiva no dia 6 de março informou que havia adotado o novo nome de Mohamed Ali. É como eu falei, parece que o Billy Graham, no final dos dias ali de Mohamed Ali, ele foi lá e, olha, falou de Jesus, falou, olha, Mohamed Ali, volte, lembre de quem você era, lembre do seu nome, né, a qual Deus lhe tem chamado, volta para ele enquanto é tempo.
porque Ali realmente nos seus últimos dias ele ficou muito doente e veio a falecer também, né? Mas a gente não sabe se ele aceita Jesus Cristo ou não. Tomara que sim. Renato, falamos de muito de se trocar o nome e tal. Será que Deus tem para nós uma mudança de nome também, Renato? Porque a gente vai mudar de casa, sabemos que vamos morar com Ele, no reino dele, né? E receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, sem essa carga do pecado que nós temos hoje em dia. E será que receberemos também um novo nome? Será que a palavra fala, Deus fala algo nesse sentido para a gente, Renato? A Bíblia relata alguma coisa? Tem algum versículo bíblico que você pode trazer para a gente aqui? Relata sim, tem. Temos sim, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17. Diz assim, vou abrir aqui. Bom, essas páginas aí. Apocalipse, o livro da revelação. Então aqui diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, sabemos que Deus é Então sábio, aqui pode tem uma, fazer uma, uma qualquer promessa, coisa, né? Vamos dizer assim, tem uma né? promessa e pode, né, realmente fazer tudo conforme lhe apraz, lhe agrada. Esperamos ter passado uma mensagem aqui. Nós sabemos que as pessoas hoje em dia, que nem eu falei, não estamos aqui para julgar, menosprezar ninguém. Cada um tem uma história e a gente entende que por respeitar as pessoas, porque a gente tem que respeitar o nosso próximo, se passarmos em cima disso, estaríamos desrespeitando a nós mesmos e também a Deus, né, consequentemente. Então, é lógico, as pessoas mudam de nome, eu estou sendo perseguido, eu não me identifico mais com essa imagem que eu tenho, então eu vou mudar de nome. Mas fica aí a reflexão para você. Antes de querermos, acharmos, né, melhor dizendo, que temos que satisfazer o nosso próprio ego, as nossas próprias vontades, será que estamos agradando a Deus? Será que estamos agradando? Será que nós estamos tentando nos moldar aí, a sociedade e nos desvincularmos das nossas raízes, né, com Deus? Vale lembrar a questão do propósito, né? Tem um filme bem legal, novo aí no Netflix, que chama A Liga, A liga, que tem tudo a ver com isso, né? Porque eu vou pôr aqui o trailer. É um rapaz ali, né, que tem uma vidinha dele ali de, como é que fala? De trabalha ali na construção civil, né? sim, E aí ele tá ali no dia a dia dele, né, na mesma cidade, e de repente ele recebe uma missão, ele é recrutado para não deu o play aqui. Ele é recrutado para uma missão secreta de uma, né, de uma agência aí que é tipo a CIA ou FBI, né? é o Mark ele, Wahlberg, né? ele vira um espião, né? E aí, como ele é um espião, ele ganha um nome, um novo nome, né? Uma nova identidade. Então ele tem que aprender a história, né? Por trás daquela nova identidade. Ele é ensinado, né? Nas técnicas ali, né? Da espionagem, a atirar, né? Direção defensiva. Então tem todo um propósito em cima da mudança dele, né? Não só de nome, mas como de vida, assim, né? Então, Sim. como a gente falou, tem tudo a ver com essa mudança que Deus propõe, né? Esse filme é novo, né, Quando Renato? sim, lançou esse 2023. mês, né? Lançamento aí, 16 de agosto, se eu não me engano. Vai aparecer aí a data do lançamento dele. Caramba, e tem Aí, ó, aquela a 16 de Eterna agosto Mulher só no Gato lá, né? Netflix. Isso, a Helen, alguma coisa. Então, é bem legal esse filme, eu assisti já. É, Vale a pena, Renato? vale a pena assistir, ele tem essa pegada aí de filme de ação mesmo, da jornada do herói, né? Você vê a construção do herói, né? Um cara lá que tava, né, na vidinha dele, aí ele é recrutado, aí ele tem que aprender as habilidades ali para exercer a função que é dada para ele. E ele tem o desafio, dá errado, ele vai, se, Sempre se tem um redime. propósito, né?
Então é bem legal essa questão aí, porque é diferente, né? Hoje em dia, os filmes estão tão lacradores aí, cheio de, Verdade. né, de ideologias, né? E esse filme aí não tem nada de ideológico Fica a aí para dica do passar, Éticos, então, aí. né? Findamos, É então, muito Renato? bom. Então, Nossa vida, como, viagem nominal? então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, deixe aí o seu recado, sua crítica, sua sugestão, né, sua reclamação, um É, pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocados. Então, curta, comente, compartilhe e nos ajude aí a alcançar voos cada vez mais distantes, é né? isso aí. E Desculpa as nossas lógico falhazinhas que, técnicas, mas que quando faz chega no parte. final, né, a gente Vai ter a tem musiquinha, aquela Renato? musiquinha de encerramento. Então, se você chegou aí, no final, deixa um comentário também sobre a musiquinha de encerramento, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, é É sermos isso aí, éticos. pessoal. É sermos Fiquem éticos. com Deus Até e até breve. a Fiquem com próxima Deus. viagem.